Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, muito boa tarde. Como é que vai, Vossa Senhoria? Eu vou bem, Alog. E você, como é que tá indo? Ótima, bem. Tudo tranquilo agora? Tudo tranquilo. Agora sim, na segunda-feira não conseguimos entrar no ar, porque teve aquele probleminha com a nossa torre, mas estamos aí hoje para falar sobre aposentadoria e algumas doenças, né? A gente acabou de terminar o Outubro Rosa, né, doutora? Onde se existe uma preocupação muito grande com o câncer de mama e tal. Então, aproveitando, né, que nós acabamos de sair do Outubro Rosa, câncer de mama aposenta, doutora? Então, Og, a gente saiu do Outubro Rosa, mas é um tema que a gente tem que sempre lembrar, né? O mês ele é usado para essa divulgação, mas é importante que as mulheres estejam atentas, né, a essa circunstância e lembrar que isso traz, sim, possibilidade de benefícios no INSS e também no serviço público. Então, ele pode, sim, trazer uma aposentadoria, mas temos que analisar algumas circunstâncias antes, né? Primeiro, precisa se saber se há, em razão deste câncer de mama, uma incapacidade permanente para a sua atividade laboral. Na grande maioria das vezes acontece uma incapacidade temporária, né? Vai depender muito do estágio em que está a doença. Maravilha. E durante o tratamento do câncer, a mulher, ela pode parar de trabalhar e se ela parar, ela recebe algum benefício nesse período? Sim. Quando a situação necessita do afastamento, porque a gente, lógico, se é detectado muito no começo, que às vezes não precisa de algo muito invasivo, né? Às vezes uma quimioterapia, por exemplo, o ideal é que se afaste, porque precisa se cuidar nesse momento. Então, essa pessoa pode buscar, sim, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o chamado auxílio doença, né? Vai fazer todo o encaminhamento. Hoje esse encaminhamento ele pode ser feito diretamente pelo portal. É muito simples de ser feito, até houve uma melhora muito significativa no portal. E isso faz com que, às vezes, nem precisa de uma perícia presencial. Então, se a pessoa tiver um laudo, um atestado médico bem completo, o médico tenha a indicação clara, com o período de afastamento, indicando a doença com o CID corretamente, que a necessidade desse tratamento, é muito tranquilo, vamos dizer assim, não vou falar fácil, porque nada que é muito fácil também sempre resolve, mas ele é muito tranquilo de ser conseguido. Então, é um momento que a mulher vai poder se afastar e receber aí, na contrapartida, esse benefício, que vai se equivaler a uma média de 12 meses das suas últimas contribuições. Então, ela acaba que recebendo mais ou menos aquilo que ela já ganhava no trabalho. É um auxílio doença, mais ou menos assim? Ou é um auxílio doença, exato. Não é aposentadoria por invalidez ou o câncer de mama dá direito? Mas o câncer de mama dá direito a isso? Ela não é automática, né? Vamos supor que em determinado caso, porque essa mulher talvez possa ter descoberto com infelizmente avançado, que precisa de alguma reabilitação, casos que dão sequelas mais graves, existem casos que vão atingir inclusive a mobilidade dos braços também, né? Porque pode atingir a axila. Então, nesses casos, pode acontecer de uma aposentadoria por incapacidade, sim, permanente, ser concedida, que é a antiga invalidez. Então, aí o perito pode analisar também e indicar já uma aposentadoria por invalidez. Você disse que era antiga invalidez, como é que chama hoje essa aposentadoria? Hoje chama aposentadoria por incapacidade permanente. Eu vou te explicar por que mudou essa terminologia. Porque, na verdade, essa aposentadoria chamada invalidez, não é um termo correto você colocar uma pessoa como inválida, né? Porque ela está, na verdade, incapacitada para aquela atividade.
que ela habitualmente tinha o seu ganha-pão, né? E ela é permanente por quê? Ela é permanente porque ela não teria como ter uma cura a princípio, ou ela não teria como ser reabilitada numa outra função. Mas é possível que haja, sim, ao longo da vida de uma pessoa, uma mudança de trabalho. Eu vou dar um exemplo bem comum que acontece aqui no escritório. Às vezes, uma pessoa muito jovem acaba sendo diagnosticada com alguma doença grave, e para aquela doença, que seja uma doença ou uma coisa que lhe traga essa incapacidade, ela trabalhava, por exemplo, com algo manual. Sim. E aquele trabalho manual, ela não consegue mais desenvolver. Ela vai ter uma aposentadoria concedida e, nesse período, essa pessoa pode, inclusive, fazer uma nova faculdade ou um novo curso de formação. Isso, às vezes, passam 5, 6 ou mais anos. E, nesse período, ela se reorganiza e consegue se reintegrar no mercado de trabalho através de uma nova habilidade que ela desenvolveu, que não esteja dificultando, e aquela situação dela amenizou. E aí ela pode cancelar essa aposentadoria por invalidez e voltar a trabalhar e exercer uma outra profissão, por exemplo, tá? Então, assim, são situações pontuais, claro, não é a grande maioria, mas em situações pontuais isso pode acontecer. Por isso que a terminologia, ela ficou mais adequada como incapacidade permanente. Entendi. Agora, no caso aí do câncer de mama, a pessoa que for diagnosticada, ela tem que ter contribuído pelo menos com 12 meses ao INSS para ter direito? E neste caso não há necessidade, porque a doença do câncer, ela está na lista de doenças graves. Sim. Então ela não precisa ter as 12 contribuições mensais. Se ela tiver contribuindo em dia, ela já está com qualidade de segurada, tá? A não ser que, vamos supor que ela ficou desempregada e até 12 meses ela ainda permanece com esse resguardo. A gente chama de período de graça. Sim. Então, ela ainda está no período de graça que ela poderá receber qualquer benefício. Tá certo. E documentos que ela precisa... Não, na verdade, eu queria saber o seguinte. Se o INSS negar o benefício, o que a pessoa pode fazer? Qual é o caminho? Sim. O que a gente mais utiliza hoje em dia é o judiciário quando se trata de benefícios por incapacidade, tá? Porque o recurso administrativo com novos documentos nem sempre ele vai ser muito eficaz. Até porque se o motivo do indeferimento for a questão da incapacidade pela perícia, quem vai fazer essa análise vão ser os mesmos peritos. Então, o ideal é, quando não é essa a razão, ingressar, sim, procurar um profissional da advocacia que seja especialista na área e vai fazer uma judicialização. Aqui na nossa região, a gente teve um avanço muito grande, Mato Grosso do Sul, Campo Grande especificamente, a gente está vendo os processos estão sendo muito mais rápidos. As perícias estão sendo marcadas com muito menos tempo. Então, a gente tem indicado que busque, sim, o judiciário para reverter qualquer situação de injustiça. Tá. Doutora, eu sei que não está no nosso script aqui, mas já que nós falamos do outubro, que é o câncer de mama, o homem que tem câncer de próstata segue as mesmas regras disso aqui para aposentadoria ou não? Com certeza. A mesma coisa. A mesma coisa, Og. E foi bom você ter lembrado disso, porque quando eu estava pesquisando aqui também, o câncer de mama, muito embora se fala muito para as mulheres, mas sabia que o homem também pode ter? Porque o homem também tem, é menos comum, mas também tem, né? Então, e para o homem é muito comum a questão da próstata. Sim. E é legal você ter lembrado isso, porque eu não sou médica, mas é importante que as pessoas façam os exames, né? Busquem o médico para fazer essa conscientização da necessidade de antecipadamente já se prevenir e para quando houver qualquer probleminha já correr para buscar tratamento. E a documentação para o homem do câncer de próstata, as considerações que nós dissemos quanto aos benefícios, seguem iguaizinhos. Daquilo que nós falamos para as mulheres, a gente também vai falar aqui para os homens com relação à próstata. Então, havendo alguma indicação, busquem seus direitos, seus benefícios por incapacidade, se afastem para o trabalho
se for o tempo temporário, fazendo as devidas prorrogações, e se for o caso de uma incapacidade permanente, também vai ter esse direito reconhecido, seja administrativo ou judicial. Bacana, muito obrigado, doutora Juliane Penteado, por todas as considerações aqui a respeito disso. Importante para as mulheres saberem, né? Porque tem muita gente que às vezes tem a doença, não sabe dos seus direitos e precisa correr atrás. Obrigado, doutora. Exatamente. Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas e até uma próxima. Até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.